Estamos na parte da frente. Quem ficou com uma coluna extra nessa parte central, que foi o meu caso, vai fazer como eu vou mostrar agora. Quem não ficou com uma coluna extra, é só fazer da forma como a gente já fez nessa parte das costas. Nessa parte da frente, eu já fiz 3 carreirinhas de subida, considerando as marcações que fizemos lá atrás, que é a mesma coisa que a gente fez nessa parte aqui das costas. Dentro dessas limitações, fizemos 3 carreirinhas de subida para quem está fazendo tamanho médio ou grande, e para quem está fazendo tamanho pequeno, eu sugeri 2 carreirinhas apenas de subida, sendo de um marcador até o outro marcador, antes da gente começar essa divisória. Então, agora vamos começar a fazer a subida do decote para quem tem essa coluninha extra. Nesse caso, vamos dar início a partir da lateral em direção ao centro para montar essa subida do decote desse lado. Já nesse outro lado, a gente vai dar início a partir do centro em direção à lateral, como fizemos na parte de trás, para que essas 2 carreirinhas iniciais fiquem com o lado direito virado para a nossa face. Mas é muito importante que vocês prestem atenção numa coisa. A quantidade de colunas que a gente vai utilizar aqui na frente deve ser a mesma quantidade de colunas que utilizamos aqui nas costas no início da subida desse decote. No meu caso, foram 4 colunas, como vocês estão vendo. Aqui é o centro do decote, então, eu peguei aqui uma coluna nesse início, 2, 3, 4. No caso de vocês, podem ter 3 colunas ou 4, então, é importante que a mesma quantidade de colunas a gente utilize para iniciar essa subida. Quem tem essa coluninha extra, como é o meu caso, a gente vai, de certa forma, tentar driblar essa coluna aqui, para ficar bem discreta essa diferença. Quando já tiver tudo pronto, acabamento feito, vai ficar jóia, tá bom? Mas prestem atenção nessas informações e vamos dar início agora. Iniciei a minha carreirinha, no caso, para o meu tamanho, foi na 4ª carreirinha, já para dar início a essa divisão de subida do decote. Iniciei a carreirinha na lateral e segui até chegar nessa coluna central. Nessa coluna central, eu fiz normalmente esse bloquinho com os 5 pontos altos alongados sobre esse último bloquinho. Fiz aqui um ponto alto dentro desse primeiro ponto alto dessa coluna do centro, sendo que não fiz correntinha de espaço aqui para formar o quadradinho. Depois que terminei esse último ponto do bloco, já segui diretamente para esse outro ponto e fiz o ponto alto alongado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Depois que fizemos esse ponto alto alongado, vamos virar a blusa, como a gente sempre vira. Depois que viramos, vamos fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto do bloco. Não estou contando com esse ponto que está no bloco central, nesse bloquinho aqui, tá? E a gente vai fazer esse ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Agora, faremos 3 correntes. E já estamos dando início ao bloquinho. Agora, é bloquinho sobre bloquinho, quadrado sobre quadrado. Então, vocês vão fazer até chegar na lateral, como a gente sempre faz, fazer o retorno e seguir para essa parte central. Nessa partezinha central, a gente se encontra. Chegamos na parte central do decote e vamos fazer o seguinte. Fiz 3 pontos altos alongados sobre esses 3 últimos, deixando essas correntinhas aqui livres, não vou fazer nada nelas. Agora, a gente vai virar a blusa. Depois de virar, vamos fazer um ponto baixíssimo nesse ponto do meio. E agora, 3 correntes. Como ainda tem um ponto aqui, vou fazer um ponto sobre esse ponto. É só repetição, gente, do que a gente fez lá na parte das costas. Agora, vou fazer o quadrado sobre esse quadradinho da base. E vamos seguindo bloco sobre bloco, até chegar no final, aqui na lateral, fazer o retorno, chegar nessa parte aqui do decote e continuar da mesma forma como a gente fez nas costas. É só vocês olharem o que a gente fez lá e vocês vão conseguir terminar até chegar na parte do ombro. É muito importante que a última carreirinha de subida dessa parte da frente fique com a mesma quantidade de pontos
que deixamos aqui na última carreirinha das costas, para que a gente possa fazer a união nos ombros sem ter problemas com relação à quantidade desses pontinhos. Um exemplo que eu vou dar para vocês é essa união. Obviamente, a gente não vai unir costas com costas, mas só para vocês terem uma ideia, porque ainda não temos as partes da frente prontas. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente precisa unir dessa forma. Suponhamos que esse lado seja a parte da frente e aqui, nesse direito, seja a parte das costas. Então, quando a gente for fazer a união, é importante que tenhamos a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Preciso mostrar uma coisa para vocês aqui no finalzinho dessa carreira que estou fazendo. Então, como vocês já sabem, a gente precisa fazer a mesma quantidade de carreiras, tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. No meu caso, tenho 12 carreirinhas, como havia falado, e preciso que fique com 12 carreirinhas também nesse outro lado. E nesse caso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Na parte das costas, eu tenho, nessa parte central aqui da subida do decote, 3 pontinhos, depois do quadradinho. Então, eu preciso ter a mesma quantidade nessa carreirinha. Estou aqui na 11ª, vou fazer a última, que é a 12ª. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou virar. Depois que virei, vou fazer o ponto baixíssimo nesse ponto. Já estou dando início à última carreirinha de subida. E vou fazer mais um ponto baixíssimo nesse ponto seguinte. Para que fique com 3 pontos altos alongados, igual como está a parte das costas, na altura do ombro. E agora é seguir repetindo a carreirinha da base. Então, ficamos desse jeito para ficar com a mesma quantidade de pontos. Façam a mesma coisa quando chegarem na última carreirinha e perceberem que vão ficar com uma quantidade de pontos diferente da parte das costas. Depois que fiz a união dos ombros da parte da frente com a parte das costas, coloquei 2 fiozinhos aqui que eu tenho, uns fiozinhos de seda, mas vocês podem utilizar a linha de crochê mesmo, tá? Prendi nesse cantinho, nesse outro canto e provei. Ficou dessa forma como vocês estão vendo aí na foto, que é o objetivo, ficar dessa forma mesmo, essa distância com relação à cava e axila. Façam a mesma coisa e verifiquem se ficaram com a distância média da forma como está na foto. Caso a distância entre cava e axila fique muito pequena, não corresponda àquela quantidade de centímetros que eu sugeri anteriormente, vocês podem fazer uma quantidade maior de carreirinhas, contanto que façam a mesma quantidade de um lado e do outro lado. Se a distância ficou muito grande, vocês podem diminuir também algumas carreirinhas aqui. É só seguirem o passo a passo dessas carreirinhas de ida e volta, contanto que seja a mesma quantidade de carreiras na frente e nas costas, até atingirem essa distância que vocês estão vendo aí na foto. Agora, vamos dar início à subida do decote desse outro lado. Vamos utilizar a mesma técnica que fizemos desse outro lado, ou seja, finalizamos essa primeira carreirinha de subida do decote nesse primeiro ponto da extremidade dessa coluna central. Então, a gente vai prender a linha nesse ponto da extremidade também da coluna central e fazer 2 nozinhos, ou da forma como vocês preferirem, contanto que seja nesse ponto. Façam o nozinho de vocês, ou os nozinhos, e eu volto para a gente começar essa subidinha. Prendi a linha nesse pontinho que acabei de mostrar, e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto onde prendemos a linha e puxar a laçadinha. Agora, 3 correntes, 1, 2, 3. Laçamos e vamos fazer o bloquinho dos 5 pontos altos alongados, porque agora é repetição. Então, vocês vão fazendo dessa forma, façam bloquinho sobre bloquinho, quadradinho sobre quadradinho, até chegar nessa lateral, fazer o retorno e voltar para aqui, para o centro, e a gente se encontra novamente aqui. Chegando no fim da segunda carreirinha, com diminuições nessa parte do decote, a gente vai fazer o seguinte. Temos 5 pontos altos alongados sobre os 5 pontos altos alongados da base. Vamos virar a blusa. Depois de virar, ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. E da mesma forma que a gente fez o outro lado, vamos fazer outro ponto baixíssimo no ponto seguinte. Agora, 3 correntes
e vocês já sabem o restante do processo. Então, vão fazendo até chegar nesse final, façam o retorno, voltem para cá, e é só seguir repetindo o que a gente fez desse lado e na parte das costas. Eu vou fazer as minhas carreirinhas com a mesma quantidade desse lado e volto quando estiver lá na altura do ombro. Finalizamos o nosso decote, tanto da parte da frente quanto das costas, e agora vamos fazer a união dos ombros. A união dos ombros será feita com agulha de tapeçaria e a mesma linha de crochê que a gente já está utilizando na construção da nossa blusa. Vamos utilizar uma perninha da linha apenas e a outra deixamos sobrando dessa forma. Então, eu vou pegar um dos lados e vamos fazer o seguinte. A gente vai deixar essa última carreira de subida com o lado direito virado para a nossa face. Ou seja, essa trancinha que vocês estão vendo aqui vai ficar para o lado de fora, tanto desse lado quanto do outro lado. E do lado de dentro a gente tem o avesso da carreira. Nas laterais temos os quadradinhos, tanto desse lado de cá quanto do lado de lá. Então, a gente tem também nesses quadradinhos essa correntinha central que divide esse ponto e esse primeiro ponto do bloquinho. A gente vai inserir a agulha não nessa correntinha, mas nesse ponto da lateral, pegando essa alcinha mais alta, essa de cima. Da mesma forma do outro lado. Do outro lado temos esse ponto, tem essa alcinha de cima. A gente não precisa pegar essa parte de baixo da alcinha, tá, gente? Mesma coisa do outro lado, a parte de baixo fica aqui livre. Então, a gente passa a linha e vamos fazer um nozinho, prender aqui. Como vocês já sabem, fazer um nozinho. Nozinho pronto, agora a gente vai para o próximo ponto, que é essa correntinha de intervalo que fica nesse quadradinho. Vamos para a alcinha de cima, a mesma coisa do outro lado. A gente vai para a correntinha do quadradinho, para a alcinha de cima. Posicionamos a linha dessa forma e puxamos. Se vocês quiserem, podem já ir escondendo esses fiozinhos que estão aqui sobrando, tá bom? No outro lado eu vou fazer isso. Então, agora, próximo ponto é o primeiro ponto do bloquinho. E a gente vai para a alcinha de cima. Do outro lado, primeiro ponto do bloquinho. Combinem sempre os pontos, de um lado com o outro. E vamos puxando. Agora, é só a gente fazendo ponto sobre ponto. Esse segundo ponto do bloquinho, aliás, alcinha de cima. Confiram do outro lado, segundo ponto do bloquinho. Vamos para a alcinha de cima e seguimos. Então, vamos fazendo dessa forma até chegar do outro lado, nessa pontinha aqui, e eu volto. Estamos chegando no finalzinho da costura, então, fiz ponto de cá com ponto de lá, quadradinho de cá com quadradinho de lá, e chegando aqui nesse finalzinho, vou mostrar a finalização. Para quem finalizou no quadradinho, nessa parte mais interna, façam da forma como eu mostrei aqui no começo. Faz a costura na correntinha do quadradinho, juntando com a correntinha do quadradinho do outro lado, e depois finaliza no último ponto. Ponto de cá com ponto de lá. Então, agora eu vou para o último aqui, para vocês virem. Estou nesse último, vou para a correntinha de cima. E do outro lado, eu tenho uma correntinha aqui. Três correntinhas, aliás. Vou para a terceira correntinha, a última daqui de cima, pegando a alcinha mais de cima. E vamos puxar. Dessa vez, a gente coloca a linha desse lado esquerdo da agulha para finalizar. Então, ajustamos e vamos finalizar a costura com arremate. Nesse caso, o arremate é um pouquinho diferente do que a gente faz com agulha de crochê. Então, a gente passou a agulha por um pontinho aqui próximo do final, inserimos a agulha na laçadinha que sobra e vamos puxar. Vou fazer mais uma vez em outro pontinho aqui de junto. Passar por dentro da laçada e puxar. Então, costura do ombro finalizada. Façam da mesma forma nesse outro ombro. Tá bom? Vocês podem começar por aqui, por esse lado mais interno, ou virar dessa forma e começar pela lateral, que foi o caso da gente nesse ombro que acabamos de fazer. Vocês podem começar por aqui, só repetindo, ou por aqui, por essa partezinha mais interna.
seguindo esse mesmo princípio. Ponto de cá com ponto de lá, correntinha de intervalo com correntinha de intervalo do lado de lá e finalizar dessa forma como eu acabei de ensinar. Ombros prontos, agora vamos fazer acabamento do decote, iniciando por essa parte das costas. E para o decote, vamos utilizar agulha de 3 milímetros. Antes de a gente dar início, verifiquem se a blusa está com o lado do avesso para fora. Esse lado da costura que acabamos de fazer no ombro. O outro lado que está para dentro é o lado direito da blusa. Então, verificada essa questão, a gente está nas costas e vamos começar o acabamento nesse quadradinho central. Nesse quadradinho, a gente tem aquela correntinha de intervalo. Então, nessa laçadinha de cima, prendam a linha, façam os nozinhos e eu volto. Fiz 2 nozinhos nessa laçadinha que acabei de mostrar para vocês. Insiro a agulha, trago a laçada para frente e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente tem essa lateral da carreirinha desse bloquinho e temos esse ponto alto alongado. Eu vou inserir a agulha em alguma laçadinha desse ponto para fazer ponto baixo. Sendo que cada carreirinha dessa, cada lateral de carreirinha, a gente faz 3 pontos baixos. Vou procurar mais uma laçada aqui, que fique só uma laçadinha mesmo, e faço mais um ponto baixo. Ainda nessa carreira, vou procurar mais um espacinho aqui qualquer, uma laçadinha, para fazer o terceiro ponto baixo. Agora, vou para a carreira seguinte, essa outra carreirinha de bloquinhos, para essas correntinhas, procurar 3 espacinhos aqui para fazer 3 pontos baixos. Próximo ponto baixo, que é o segundo. Próximo ponto baixo, que é o terceiro. Pego uma laçadinha e faço o ponto. Cheguei nessa outra carreira, vou procurar aqui espacinhos para fazer 3 pontos baixos. Já fiz um, fazendo o segundo e o terceiro. Procuro qualquer lugarzinho por aqui para fazer o terceiro ponto. Cheguei na outra carreira, vou procurar mais 3 espacinhos aqui, 3 laçadinhas aleatoriamente para fazer. No caso das correntinhas, fica mais preciso, porque elas são bem divididas. Quando a gente está fazendo no ponto alto alongado, que é o que vamos fazer agora nessa próxima carreira, a gente procura de forma aleatória, desse mesmo jeitinho que eu estou fazendo. Então, a gente vai seguir com esse padrão de 3 pontos baixos na lateral de cada carreira, dessa forma. Cada carreirinha tem 3 pontos baixos na lateral. Então, vocês vão subir dessa forma, passar pelo ombro. No ombro, a gente vai fazer a mesma coisa. Carreirinha anterior dessa costura, a gente faz 3 pontos baixos. Depois da costura, fazemos 3 pontos baixos na carreirinha seguinte. Quando eu falo carreirinha, carreirinha mesmo, tá, gente? Essas carreirinhas que a gente vem fazendo na blusa. Na carreirinha seguinte, 3 pontos baixos. Então, vão seguindo, aí vão descer pela parte da frente. Depois que vocês forem descendo aqui pela frente, quando chegarem aqui, a gente se encontra para fazer esse retorno e subir desse outro lado. Cheguei nessa parte central e vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa curva, tanto para quem tem a coluna extra, quanto para quem não tem. No lugar dessa coluna extra, é um quadradinho. Já fiz 3 pontos baixos nessa última carreirinha aqui de descida do decote. Agora, a gente vai para a coluna extra. Então, para quem tem a coluna extra, vamos fazer o seguinte. Temos aqui livres 3 pontos na base. Os laterais já foram utilizados. Então, a gente vem para esse ponto de junto, que é o segundo, da direita para a esquerda é o segundo ponto, e fazemos ponto baixíssimo. Agora, temos o ponto central e vamos fazer um outro ponto baixíssimo. E temos o ponto da esquerda, que é o penúltimo nesse bloquinho, vamos fazer outro ponto baixíssimo. E temos agora o início da subida com essa carreirinha de bloquinhos. E a gente vai fazer agora os 3 pontos baixos. Como sempre, procurando aleatoriamente
uma alcinha pra gente iniciar esses pontos baixos dessa carreirinha. Vamos para o terceiro ponto. E agora, repetição. Vamos para a próxima carreira, fazer 3 pontos baixos dentro de cada correntinha. E assim vocês vão seguindo. Então, essa condição é para quem tem a coluninha extra. Para quem tem o quadradinho aqui no centro, ao invés da coluna, vamos fazer o seguinte. Vou desmanchar e ficar com os 3 pontos baixos dessa carreirinha, para a gente recomeçar. No caso do quadradinho, ao invés dessa coluna extra, depois que vocês fizerem os 3 pontos baixos nessa última carreirinha de descida, façam na correntinha que tem no quadradinho, mostrando aqui para vocês como se esse quadradinho estivesse aqui no centro. Nessa correntinha do centro, vocês vão fazer um ponto baixíssimo e, em seguida, vão para a primeira carreira de subida fazer 3 pontos baixos. E, em seguida, é só continuar. Façam 3, mesmo que tenha essa parte um pouco plana aqui, que talvez tenha do outro lado para vocês, são 3 pontos baixos, tá, gente? Não são 4. Façam 3 aqui. Depois que vocês fizerem aqui primeiro, segundo, coloquem o terceiro mais ou menos aqui nessa parte plana. Vão para a próxima carreira, para a lateral, fazer os 3 pontos baixos. E aí, sigam daquela forma como eu mostrei, até chegar na parte do ombro. E aí, vocês façam da mesma forma como fizeram lá do outro lado, desçam pelas costas e a gente se encontra aqui no início da carreirinha. Terminando a carreirinha de acabamento do decote, vamos finalizar dessa forma. Já fiz os 3 pontos baixos nessa última carreirinha de descida. E aqui eu tenho aquele pontinho baixíssimo que puxei logo depois que fiz os nozinhos. Então, eu vou inserir a agulha nesse pontinho, pegando as 2 laçadinhas dele. Peguei a primeira, vou para a segunda. E vamos fazer um outro ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Agora, a gente faz uma corrente e vamos virar. E depois de virar, a gente vai fazer um ponto baixo no pontinho seguinte e em todos os pontos que temos pela frente. Agora, será ponto baixo sobre ponto baixo, até percorrer toda a extensão do decote e parar aqui novamente. Ainda estou na segunda carreira do decote, descendo em direção ao centro na parte da frente. E eu quero mostrar para vocês um detalhe com relação a essa transição, essa curvinha que a gente faz aqui no centro, para que não fique dúvidas. Então, vamos fazer o seguinte. Para quem tem a coluna extra aqui na frente, com aqueles 3 pontos baixíssimos, a gente vai fazer pontos baixos sobre cada ponto baixíssimo. Então, eu tenho aqui um ponto feito antes do primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu vou para o primeiro ponto baixíssimo, deixo 2 alcinhas aqui para cima e faço um ponto baixo. Vou para o segundo ponto baixíssimo, deixando 2 alcinhas aqui e vamos fazer o segundo ponto baixo. E para o terceiro ponto baixíssimo e fazemos ponto baixo. Já estamos subindo na lateral. E para quem tem só o espacinho, o quadradinho aqui no centro, faça um ponto baixo na correntinha central. Aliás, no ponto baixíssimo que está por cima da correntinha central e sigam subindo normalmente. Chegando no final da segunda carreira de acabamento do decote e a gente vai finalizar da seguinte forma. Fiz um pontinho no último ponto baixo e tenho aqui o ponto baixíssimo que foi do início da carreira. Então, insiro a agulha em 2 laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Carreira finalizada. Para a gente fazer acabamento do decote, a blusa tem que estar com o lado direito virado para a nossa face. Vocês podem verificar se o lado direito está para fora, olhando a costura do ombro, que deve estar para o lado de dentro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou girar a blusa nesse sentido. Deixar nessa posição com o corpinho virado para a esquerda e essa parte do decote para a direita. Como vocês já viram lá no início do vídeo, o nosso acabamento vai ter um babadinho e a gente vai dar início a esse babadinho a partir desse cantinho do ombro, que será bem próximo à costurinha da união do ombro. Então, aqui a gente tem a costura do ombro, parte de trás e parte da frente, e eu vou marcar para saber que é aqui que vai ter início o nosso babadinho. A mesma coisa vamos fazer do outro lado. Vamos observar a costura do outro ombro,
pegar outro marcador ou um pedacinho de linha e vamos marcar da mesma forma. Então, já temos nossas marcações delimitadas, que é de onde vamos dar início ao nosso babadinho. Vamos prender a linha nesse pontinho que está com o marcador, porém, não vamos pegar o ponto inteiro. A gente vai pegar só essa parte que eu vou mostrar agora. Então, a gente insere a agulha nessa alcinha de cima, desse jeito, tá, pessoal? Essa aqui que fica embaixo, a gente não utiliza, só essa que está com a agulha. Minha linha já está presa, já fiz 2 nozinhos nessa alcinha que acabei de mostrar, essa de cima. E agora, vamos fazer o seguinte. Inserimos a agulha na mesma laçadinha onde tem o nozinho e vamos puxar uma laçada. Depois que puxamos, fazemos 2 correntes. E vamos pular o pontinho seguinte, que é esse ponto aqui, pessoal, que tá pequenininho. Cuidado para vocês não se confundirem. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Agora, 2 correntes, 1, 2, pulamos o ponto seguinte, vamos para o seguinte, fazer outro ponto baixíssimo, sempre nessas laçadinhas de cima. A gente não utiliza essas aqui de baixo. Então, vamos para esse ponto e fazemos ponto baixíssimo. 2 correntes. Pulamos o ponto seguinte, vamos para o outro, fazer ponto baixíssimo. E a dinâmica é essa, a repetição é essa, desses arquinhos que estamos formando. Então, vamos seguindo com esse mesmo passo a passo, até chegar desse outro lado, nessa costura do ombro, onde marcamos. Chegando na outra costura do ombro, aqui nesse finalzinho, então, a gente vai fazer o seguinte. Fiz um ponto baixíssimo nesse ponto, vou pular o próximo, como a gente sempre vem fazendo, e fazer um ponto baixíssimo final nesse pontinho que está marcado. Se por acaso vocês fizerem o penúltimo ponto nesse local onde estou mostrando, e o seguinte já for o ponto marcado, vocês pulem esse ponto marcado e façam no outro. A diferença é mínima. Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo e terminei essa carreirinha. Agora, eu vou precisar voltar lá para o comecinho para fazer a segunda carreira. Então, nesse caso, eu vou fazer arremate e cortar a linha. Então, eu vou fazer esse processo e voltar para cá. A gente se encontra aqui. Depois que fiz o arremate e cortei a linha, a gente vai girar nesse sentido e dar início à próxima carreirinha exatamente nesse primeiro arquinho que formamos nesse marcador. Estou naquele local que mostrei, na parte da costura do ombro, e o primeiro arquinho que a gente fez é onde vamos dar início a essa próxima carreira, como havia falado. Então, a gente tem esse pontinho aqui bem de início do arquinho, não dentro do arco, mas aqui nesse pontinho a gente prende a nossa linha. Prendi a linha, fiz 2 nozinhos nesse primeiro pontinho do arco, e agora a gente vai inserir a agulha dentro do arco, para fazer uma puxadinha na laçada, e em seguida 2 pontos, 2 correntinhas, na verdade. 1, 2. E vamos fazer um ponto alto dentro desse arquinho. Então, ponto alto vocês já sabem como é. E vou fazer mais um ponto alto. A gente vai ter essas correntinhas e 2 pontos altos nesse primeiro arquinho. Nos próximos, serão sempre 3 pontos altos, dentro de cada arquinho. Segundo. Terceiro. Arquinho seguinte, vamos fazer 3 pontos altos novamente. E essa vai ser a repetição de 3 pontos altos dentro de cada arquinho, até chegar nessa parte do decote central. Nessa parte central tem uma pequena diferença, então, vão fazendo esses pontinhos até chegar nessa parte e a gente se encontra. Cheguei nessa parte da pontinha do V.
e vou mostrar para vocês como é que a gente faz, independente de ter uma coluna extra ou ter o quadradinho aqui no centro. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vira um pouquinho a blusa para poder facilitar o manuseio. Temos a parte central do decote, bem naquela pontinha. No meu caso, tem uma coluna extra, mas independente de quem tem essa coluna ou um quadradinho aqui nesse centro, verifiquem se esse arquinho está alinhado com o ponto do meio da coluna extra ou com o quadradinho, para quem tem quadrado. Fazer 2 pontos altos dentro desse arquinho central. Fazendo segundo, uma corrente de intervalo e vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo arco, para acentuar essa pontinha do decote, do V. E agora normaliza, vamos fazer 3 pontos altos dentro de cada arco, até chegar na outra costura do ombro. Essa condição é para quem tem um arco alinhado com o pontinho do meio da coluna extra ou com o quadradinho. Quem não tem esse arco alinhado e tem um pontinho baixíssimo, a gente vai fazer o seguinte. Vou desmanchar até aqui. E suponhamos que esse ponto baixíssimo esteja aqui no centro, alinhado com o ponto do meio, para quem tem a coluna extra, ou alinhado com o quadradinho. Então, vocês vão fazer um ponto alto dentro, procurar um localzinho aqui dentro do ponto baixíssimo e fazer a mesma coisa que a gente faz dentro do arco. Fiz 2 pontos, esquece esses daqui, esses 2 da direita, tá, gente? A gente tá só exemplificando com esses 2 que acabei de fazer. Uma corrente e 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho baixíssimo. Depois que fizer esse segundo ponto, normalizamos. Vamos para o arco seguinte, fazer os 3 pontos altos normalmente. E seguir até a costura do ombro. E é assim que a gente faz nesses 2 casos. Eu vou desmanchar essa demonstração que fiz, porque no meu caso tem um arquinho bem no centro, alinhado com o ponto do meio. Como vocês devem estar observando, tenho esse arco alinhado com o ponto do meio. Então, eu faço aqui 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos dentro do mesmo arco e vou seguir até a costura do ombro. Finalizei a carreirinha no último arquinho, que fica bem juntinho desse marcador, desse lado do ombro. E agora a gente vai fazer arremates e cortar a linha, porque vamos dar início à próxima carreira nesse lado do ombro, porque todas as carreirinhas de babadinhos ficam com o lado direito virados para cima. Então, vamos virar nossa blusa. E nesse cantinho aqui, a gente vai dar início à próxima carreira, como eu falei anteriormente. Temos os 3 pontos altos do início dessa carreira anterior. E esse primeiro ponto é formado por correntinhas. A gente vai inserir a agulha nesse pontinho, que é a segunda correntinha contando de baixo para cima. Temos a primeira e a segunda, inserimos a agulha e prendemos a linha. A gente puxa, como vocês já sabem, puxamos a linha por aqui e prendemos. Eu vou prender a minha, prendam a de vocês e eu volto para a gente dar início agora à próxima carreirinha. Linha presa, vamos puxar a laçadinha para frente e fazer 2 correntes. Laçamos e vamos fazer um ponto alto nesse próximo ponto alto da base, que inclusive tá bem pequenininho aqui no cantinho. Cuidado para não passarem batido, tá, pessoal? Depois que a gente faz esse ponto alto, vamos fazer outro ponto alto dentro do mesmo ponto. Próximo passo, vamos para o ponto seguinte, fazer um ponto alto. Próximo passo, vamos para o ponto seguinte, fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Em seguida, a gente vai fazer um ponto alto no ponto seguinte. Próximo ponto, 2 pontos altos e a dinâmica é essa. Sempre alternando, 2 e 1, 2 e 1.
Vão fazendo assim até chegar nessa parte da pontinha do decote. E eu volto para mostrar como vamos fazer nessa curvinha. Tô nessa pontinha do V, bem no centro do decote, e a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma giradinha para o manuseio se tornar fácil. Quando a gente chega nesse ponto central, que temos 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos, todos eles dentro do mesmo arco, independente da quantidade de pontos que vocês precisem fazer aqui, de acordo com a alternância, só façam um pontinho nesse ponto que antecede esse espacinho bem do centro. Se aqui vocês têm que fazer 2 pontos, como seria o meu caso, eu fiz 2 nesse ponto, fiz um nesse seguinte. Nesse próximo seriam 2. Eu não vou fazer 2. Vou fazer um, como vocês estão vendo, aliás, fiz um, e vou pular para dentro do espaço central para fazer 2 pontos, uma corrente e depois 2 pontos. A corrente de intervalo e os 2 pontos para encerrar. Encerrar essa parte central. Caso vocês já tenham que fazer realmente aqui um ponto, porque aqui vocês já tenham 2 nesse penúltimo pontinho da base, tudo certo, sigam normalmente, façam 2, aqui façam 1 e façam o ponto central. Então, agora é só seguir fazendo normalmente, porém, a mesma regra se aplica nesse pontinho que fica logo depois do leque, tá? Que a gente tem um leque e depois do leque a gente precisa fazer um pontinho junto dele, da mesma forma que fizemos no pontinho anterior. Prestem atenção, porque esse pontinho tá bem escondidinho aqui no canto. E aí, a gente faz o ponto alto normal. Próximo ponto já são 2 pontos juntos. E é só seguir o padrão que a gente vem fazendo no decorrer do babadinho até chegar na ponta do outro marcador, que é na costura do ombro. Finalizei a carreirinha, agora vou fazer arremates, cortar, e a gente vai para a última carreirinha do babadinho, começando novamente desse lado. Depois de fazer arremate e cortar a linha, a gente vai girar a blusa, para que o manuseio fique fácil. E vamos dar início à última carreirinha desse lado do ombro, seguindo a mesma técnica que utilizamos na carreirinha anterior, ou seja, segunda correntinha, a gente insere a agulha, puxamos a linha, fazemos os nozinhos iniciais e damos início. Linha presa, agora a gente insere a agulha no mesmo ponto onde prendemos a linha, puxamos a laçada e fazemos 2 correntes. 1, 2, e em seguida vamos fazer ponto alto sobre cada ponto da base. Dessa vez, não precisamos fazer pontos duplos dentro de um ponto da base. É só um ponto sobre cada ponto. E quando vocês chegarem na parte da pontinha do V, nesse lequinho que a gente fez aqui, bem no centro do V, vamos fazer o seguinte. Façam um ponto sobre cada ponto do leque e façam 2 pontos dentro do leque, 2 correntinhas de intervalo ao invés de uma, como a gente fez na carreira anterior. Depois de fazer as 2 correntinhas de intervalo, façam 2 pontos dentro ainda do mesmo espaço, fechando o lequinho. Em seguida, é só fazer ponto sobre ponto, até chegar naquela parte do ombro, onde a gente finaliza. Babadinho terminado, agora a gente vai fazer acabamento das cavas. Mas antes da gente seguir para o acabamento das cavas, vamos fazer outra coisinha que é o seguinte. Eu terminei nessa parte do ombro, essa última carreirinha do nosso babadinho, fiz o último ponto alto sobre esse último da base, arrematei o fio e cortei. Então, a gente vai pegar esse babadinho e vamos deitar o babadinho sobre essa parte de baixo, na altura da costura do ombro. Não precisa puxar nem esticar, é só acomodar o babadinho aqui. E a gente vai utilizar uma agulha simples, agulha de costura, com linha de costura simples também. Então, eu fiz o seguinte, as 2 perninhas da linha, fiz um nozinho na ponta e vamos inserir a agulha por baixo da blusa, da costura do ombro, até pegar no babadinho, aqui na pontinha do babadinho, dessa forma, e vamos puxar.
só para prender essa parte e não ficar soltinho demais o babadinho. Então, a gente volta aqui e a linha, obviamente, tem que ser branca, tá, gente? Vamos agora fazer em direção contrária a costura. E aqui a gente faz mais uma voltinha. Para finalizar. Então, como a perninha da linha tá dupla, não precisa fazer muito não, tá? A gente agora vira. E vamos fazer nozinhos de arremate aqui nesse finalzinho. Inserimos a agulha nessa laçadinha e puxamos. Mais uma vez. E puxamos aqui dentro da laçadinha novamente. E nosso babadinho ficou preso. E fica muito legal dessa forma. Não fica levantando aqui. Façam a mesma coisa do outro lado, no outro babadinho. Acomoda o babadinho aqui em cima e façam o mesmo processo que acabei de mostrar. Antes de começar, precisamos deixar nossa blusa com o lado do avesso para cima, ou seja, nosso babadinho está para dentro. Para fazer nosso acabamento das cavas, vamos utilizar a mesma agulha que utilizamos no nosso decote, que é a de 3 milímetros. Então, vamos para a nossa cava. Vocês podem escolher qualquer pontinho aleatório para prender a linha, para a gente dar início a esse acabamento. Eu vou prender a linha nesse quadradinho central, para ficar igual como fiz do outro lado. Vou prender a linha exatamente nessa correntinha que fica no meio do quadradinho. Linha presa, agora inserimos a agulha dentro da mesma correntinha onde prendemos a linha, puxamos a laçada e vamos fazer uma corrente. Agora, vamos para o ponto seguinte, fazer um ponto baixo, já escondendo o fiozinho que sobrou. Próximo ponto, outro ponto baixo, e vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto da base. Quando chegar no quadradinho, fazemos um ponto baixo nessa correntinha do quadradinho. Façam até essa quina, onde a gente vai sair da parte horizontal e iniciar a parte vertical. Nessa transição, a gente se encontra. Chegamos na quina, de onde vamos sair da parte horizontal para a parte vertical, que é a lateral dessa primeira carreirinha. Então, temos esse pontinho de onde saem essas correntinhas para a subida da carreira. A gente vai fazer um ponto baixo também nesse pontinho. Agora, vamos para a carreirinha, na verdade, para a lateral dessa carreirinha. E temos aqui 3 correntinhas. Nessas laterais de carreirinhas, vamos fazer sempre 2 pontos baixos, ao invés de 3, como fizemos no decote. Então, aqui eu vou para essa correntinha e faço um ponto baixo. Vou pular essa aqui, vamos para a segunda e fazemos ponto baixo. Pegando uma alcinha, tá, pessoal? Não peguem o ponto todo. Então, próxima carreirinha, próxima lateral. Vou para um pontinho aleatório, uma correntinha aleatória. Fiz o primeiro ponto baixo. Vou para o segundo, procurando por aqui algum pontinho. Fiz o segundo. Agora, vamos para a carreirinha seguinte. Procuro um pontinho aqui aleatório, faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo por aqui. Vamos procurar uma alcinha. Próxima carreirinha, vamos fazer um ponto baixo. E mais um ponto baixo. E assim vocês vão fazendo, seguindo por toda a extensão, passem pelo ombro, fazendo a mesma coisa, 2 pontos baixos antes e 2 depois da costura, e sigam até chegar nessa outra descida, que a gente tem a parte vertical e aqui horizontal. Nessa quina, eu volto. Chegamos no final da descida dessa carreirinha vertical. Aqui nós temos a horizontal. Já fiz 2 pontos baixos dentro dessa lateral da carreirinha, nesse pontinho da extremidade. E vamos para esse ponto de onde sai esse ponto alto alongado. Vamos fazer agora um ponto baixo. Então, fizemos nosso primeiro ponto baixo nesse pontinho da carreirinha horizontal. Vamos fazer um ponto baixo no ponto seguinte. E agora, é ponto sobre ponto até chegar nesse início da carreira. Chegando no finalzinho da carreira, bem como no início dela. Então, já fiz um ponto sobre esse último ponto. E como dei início a essa carreirinha no quadradinho, nessa correntinha,
eu vou inserir a agulha nesse pontinho do início da carreira e fazer um ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente e vou virar a blusa. Depois de virar, vamos para o ponto seguinte, fazer um ponto baixo. Considerem esse ponto alto alongado da base. Demos início no quadradinho, então, nesse ponto do quadradinho, a gente não faz nada. Pode dar a impressão de que a gente tem que inserir a agulha nesse espacinho, mas não é, tá, pessoal? Considerem sempre os pontos da base. Então, agora a gente vai para esse ponto, ponto baixo. E vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até circular por toda a cava e parar aqui no finalzinho. E terminando a segunda e última carreirinha de acabamento da nossa cava, já fiz um ponto sobre o ponto baixo que fica na imediação desse último ponto do bloquinho. Temos agora a imediação do quadradinho, então vou inserir a agulha nessa laçadinha do início, finalizar com o ponto baixíssimo. Agora faço arremates e corto a linha. Cavas prontas, vamos agora para o acabamento da barrinha. Nossa blusa está de cabeça para baixo, com o lado direito virado para cima. Aqui vocês observam o babadinho do decote e vamos dar início ao acabamento da barrinha. Escolhi essa parte porque é bem juntinho do nozinho, onde a gente deu início à primeira carreirinha da nossa blusa, que foi a carreirinha dos elos. Então, escolho um elo e vou inserir a agulha em qualquer laçadinha aleatória desse ponto alto alongado que a gente tem e prender a linha. Prendam a linha de vocês numa laçadinha dessas e eu volto para a gente dar início. Depois de prender a linha, insiro a agulha na mesma laçadinha que fiz o nozinho, puxo a laçada e faço uma correntinha. Agora, eu vou procurar outra laçadinha e já escondendo esse fiozinho do nó inicial, faço um ponto baixo. Então, tenho a primeira correntinha que representa um ponto baixo e vou fazer mais outro, porque vamos fazer 3 pontos baixos dentro de cada elo, sendo que nas laçadinhas do ponto. Depois desses 3 pontos baixos, contando com essa primeira correntinha, vamos para esse pontinho que é de interseção entre um elo e outro. Inserimos a agulha e fazemos um ponto baixo. Chegamos no elo seguinte, então pegamos uma laçadinha aleatória e fazemos um ponto baixo. Mais uma outra laçadinha, que será a segunda. E procuro mais uma laçadinha para fazer o terceiro. Entre esse elo e o próximo, tenho essa interseção, da mesma forma que fizemos aqui anteriormente. Na interseção, a gente faz um ponto baixo. Agora, vamos para o ponto alto alongado desse próximo elo e fazer 3 pontos baixos. Pegando essas laçadinhas aleatórias, como já falei. E depois do terceiro ponto baixo, chegamos na interseção, no pontinho de interseção entre um elo e outro. Vamos fazer um ponto baixo. Sigam dessa forma até o final da carreira. Final da carreira, já fiz um ponto baixo sobre o ponto de interseção que fica entre um elo e outro. Agora, eu tenho a correntinha do início da carreira e vou fazer um ponto baixíssimo, 2 correntes e finalizar a nossa blusa. Façam o arremate, cortem a linha e espero que tenham gostado do resultado, assim como eu adorei!